Cara, eu quero comentar aqui, primeiro com a Esther. Esther, você assistiu os bastidores da vitória contra o Internacional? Eu assisti o trecho que ficou mais famoso, né? O trecho que tá circulando aí pelas redes de Thiago Silva, todo aquele contexto ali. É aquilo, né? Eu acho que a Luna falou assim, tá parecendo 2023. Eu acho que tá parecendo 2023 porque a gente tá vendo uma atmosfera dos torcedores, todo aquele entrosamento de torcedor com torcida, cada um unido um com o outro, aquela imagem que eles fazem uma volta no campo com a bandeira do Fluminense no meio, né? E aí, mais um momento de fé, agradecendo provavelmente ali pela vitória, pela oportunidade de passar de fase. Eu acho que isso é o que faz, né? O futebol. Às vezes a gente se pega nisso que o Carlos acabou de falar, o futebol tá muito elitizado, tá muito mudado, muito mimizento, e aí do nada a gente se pega nesses momentos que parece que tudo vai valer a pena, que tudo tudo faz sentido nesse momento, né? E eu acho que o Fluminense mostrou isso. O que o Thiago Silva falou, o que o Mário falou também. É um momento que eles estão tão conectados, parece que eles estão juntos mesmo por um objetivo só, que seria... Mais de 20 dias juntos, isso aí é mais. E assim, o jornal tá cobrindo muito os treinos, né? E aí ontem eu tava em uma das lives e o Vitor Lessa tava lá durante o treino. E a resenha deles durante o treino, assim, é muito natural. Dá pra ver que eles gostam um dos outros. Que é um ambiente confortável, é um ambiente que é bom de trabalhar. O Freitas foi lá, falou e tudo mais. Do outro lado tinha o Arias, os que jogaram não estavam treinando, né? Mas estavam fazendo academia, tinha o Arias. Depois do treino, o Renato Gaúcho ficou batendo uma bolinha ali, fingindo chutar, fazendo o gol ali com o Josmir, que é auxiliar de goleiro. Então, assim, e aí você vê que o Guga passa e dá uma risada, aí para o Lavega e o Lescano. Até os novos, né? Que o Lavega e o brincadeira Lescano. da bola na trave. Isso. Guga ganhou do... Exatamente. Então, assim, é legal esse ambiente, né? E deixa o clima mais leve, porque aí quando você entra em campo, tem um trabalho que está sendo feito, que é um trabalho muito sério, mas quando você entra em campo, você fala assim, cara, não é só por mim, não é só pela minha família, não só pelos torcedores, mas é por toda uma equipe que tá junto, né? E isso motiva, não adianta, isso motiva. A gente fala muito sobre, como falaram aqui nos comentários, times que tem alto investimento. Cara, o Botafogo tem uma SAF gigantesca, o Flamengo tem dinheiro pra caramba, o Palmeiras também tem um alto investimento. O Al Hilal, por exemplo, cara, tem um shake que deu 5 milhões de euros, se não me engano. Deu 3 milhões de reais seria pra cada jogador. Então, 3 milhões de reais, assim, na mão de cada jogador. O time deles está avaliado em 3 bilhões. Olha só isso. 3 bilhões é o E valor. a gente, 243 milhões. É muito só que pouco. A nossa camisa tem exatamente. Bilhões mais pesado do que dele. Exatamente. Luana, você que viu lá, você viu todo? Eu vi quase todo. Faltavam 5 todo. minutos pra terminar, porque eu tava aqui no carro, Tu aqui não na viu frente. o Mário falando? Eu vi, não. Eu vi do começo, do final. Não, foi do final que foi mais legal. Primeiro, eu não vi. É porque eu achei que ia me atrasar. Ainda não vi todo, meu pai ainda passou mensagem. Tem que ver os bastidores, acabei de ver. Eu falei, terminei, faltam 5 minutos, deve ser a fala do Mário mesmo. Eu via do início. Não, mas eu achei. Eu já me emocionei de cara, porque já começa com o trecho do Thiago Silva ali. E aí depois, em vários momentos, aí você. É porque assim, desde 2023, nossa, parece que faz muito tempo, né? Mas eu acho que a gente passou um 2024 tão ruim assim, que eu não senti essa sensação que eu tô sentindo agora, entendeu? E não imaginei que fosse sentir no Mundial, porque, assim, eu realmente não tinha expectativa nenhuma, assim, quando começou, né? E aí a gente vai passo a passo, e aí vão acontecendo as coisas, e aí eu me emocionei mais ainda vendo, assim, esse vídeo porque eu comecei a reviver, assim, as sensações, sabe, de 2023. E eu acho que, assim, o que a gente tem que pensar realmente é que, independente do que vai acontecer, que a gente sabe que por mais que a gente acredite... É difícil. Né, tem chance, a maior chance é que a gente não consiga, né, enfim, ser campeões, etc. A gente já ganhou muita coisa nesse Mundial, né? Eu acho que, assim, o grupo, a união do grupo, a gente viu a potência que esse time tem. Assim, a gente estava vendo alguns jogos ruins, mais ou menos, desorganizados. Eu acho que agora o Renato teve esse tempo que ele não teve para treinar. Isso. E ele conseguiu dar uma organizada ali. E fora a simbiose ali, né? Aquele negócio que a gente tá falando da energia, né? Desde o Diniz, que não tinha uma energia tão boa entre jogadores, técnico, comissão técnica, né? Acho que até essa quantidade de gringos ficou interessante, porque verdade. Um acolheu o outro e o próprio grupo dos brasileiros já é um grupo acolhedor. Sim. Acho que isso também o latino funciona bastante. O latino é mais, né? É. O latino é mais. Você vê até o Soteldo
Já super empolgado ali. É porque o Soteldo tem muita amizade com o Renato. Você vê que ele tem liberdade com o Renato. Sim. Fica claro. Você viu os bastidores, cara? Então, não, meu pai passou mensagem, falou, pô, saíram os bastidores. Olha, porque era bom pra você analisar ali o discurso do Thiago Silva, que, resumidamente, o que o Thiago Silva falou é que ele teve o padrasto dele, né? O padrasto dele, que ele começa falando assim, vocês têm que... não tudo. pode deixar pra depois, vocês têm que entregar tudo agora, porque às vezes não pode ter uma segunda chance. Aí pode falar, ele começa a contar porque o padrasto dele estava internado, ele não foi visitar o padrasto, ele voltou pra Paris. Aquela Foi em 2014. da Copa de 2014, aquela isso. derrocada, ele volta pra Paris, isso, todo aquele contexto. E não foi visitar, que ele achando que ele ia ficar bom. Parece que não era nada grave e tal. Aí, chegando lá, logo chegou, uns dias depois, a esposa dele avisou que o padrasto tinha morrido. Quer dizer, então ele ficou com essa coisa, ele passou. Quando você tem para aproveitar o momento, você tem que dar tudo naquele momento ali. Entendeu? Foi isso que ele quis dizer. Foi muito, o jeito que ele falou, foi assim, bacana. Foi bacana. E o Thiago Silva, assim, eu sou um crítico do Thiago Silva, pessoal que sabe. Com muitas aspas, eu sou crítico do Thiago Silva no Brasil. Liderança. Perfil de liderança no Brasil. Porque aqui não é Europa. Lá ele tá super bem de líbero, porque lá ele tá como se ele estivesse na Europa. Então lá as arbitragens são legais, você não tem aquela coisa, né? Não é essa coisa que tem aqui no Brasil que os juízes estão sempre pressionados e tal. E eu sinto falta nisso dele, de chegar num juiz, de que. Bater Mas de frente, lá não, né? lá a liderança técnica dele, que é o que ele é, um líder técnico, ele é um técnico dentro de campo, funciona maravilhosamente, até naquela cena clássica, né? Que ele conversa com o Renato naquela hidratação ali. Que ele orienta, sugere, né? do Arias ficar, do Everaldo marcar, entendeu? Na direita, então, assim, isso aí você pode falar, né, Carlos, sobre essa postura do Thiago Silva nesse lance, liderança. Me permita, eu sinto falta dos outros capitães serem como ele. Porque é justamente isso que hoje está tornando o futebol. Tu fala, caramba, o juiz apita qualquer coisa. A arbitragem já não é das melhores. E aí o jogador sul-americano, vamos colocar assim, em sua grande maioria, tá muito mal educado, né? Mas aí vai pra cima num jeito e tal. Então, assim, é melhor ter Thiago Silva, penso eu, em termos de comportamento, para que a gente possa chegar mais próximo do que é o futebol europeu no sentido de educação. Esse é o mundo ideal, né? Do que virar essa loucura. Então eu prefiro a postura dele do que a postura do... O cara chega e fala assim, foi minha primeira falta. Ele arrebenta um dente do cara, quebra um joelho do cara. Mas foi a primeira, o cara acha que não tem que levar um cartão. Então existe essa cultura. Então acho que tem que ter justamente... Mas isso não passa muito pela arbitragem, Carlos, também? Você vê que a arbitragem na Copa do Mundo o pessoal se impõe, né? O árbitro se impõe. E os árbitros brasileiros estão fazendo arbitragens melhores do que aqui. Sim. Exatamente. Existe um... Isso, muito bem lembrado. Pois é. Eles lá estão apitando melhor do que aqui. Pois é. Eu acho que o árbitro brasileiro também já vai na defensiva, né? Já sabe como é que funciona aqui, então ele chega assim, então vou dar cartão pra todo mundo. Eu acho que tem um ranço extra-campo muito grande. Pode ser. O árbitro já entra numa de... Pô, aquele cara é chato pra caramba. Isso. Qualquer coisinha eu já vou dar-lhe um cartão. Sabe? Tem jogadores que já estão marcados, né? Marcado, bandeirinha, sabe? Tem... Tanto o árbitro que marca o jogador, quanto o jogador marca o árbitro. Né? O time marca o árbitro, o torcedor marca o árbitro. Às vezes você vê na arquibancada diversas vezes, né? E tá no direito do torcedor mesmo, que o torcedor tá no seu direito, né? Claro. Mas assim, isso é uma cultura nossa, claro que começa dentro de campo e ocorre nas arquibancadas. Do tipo, o árbitro faz uma única cagada no jogo e você começa a ver os xingamentos pro árbitro. Claro que a gente tem mais do que xingar do que agradecer ou falar bem, porque a nossa arbitragem realmente é muito pífia, mas assim, tem momentos que você vê que a torcida deixa levar isso tanto pra si por conta desses preconceitos que existem, né? Claro que, infelizmente, a gente precisa de uma profissionalização muito maior dos árbitros para que a gente possa chegar um pouquinho perto do que acontece lá na Europa. Inclusive, a FIFA até agora tem aquela coisa, né? De só o capitão chegar no árbitro. Mas no Brasil você não vê isso, né? Isso. E assim, até pelo lado emocional. Falando da minha área, assim, você vê a expressão corporal. A expressão corporal é quase 60% da nossa comunicação. Vou me ajeitar de novo. Então você vê... Olha só, não, mas olha só. Barriga pra dentro, peito pra fora. Você vê o árbitro lá fora, tem um lance de cartão, ele já puxou o cartão. Né? Ele apita, ele já puxou o cartão. Ou seja, todos os 22 jogadores já sabem que ele vai dar o cartão.
E ele chega calmamente e ele, a uma determinada distância, ele faz assim pro cara e guarda. Como é o juiz brasileiro aqui? Ele leva meia hora pra tirar um cartão, ou seja, ninguém sabe se ele vai dar o cartão ou não. Aí a gente já não sabe se alguém tá soprando no ouvido dele ali alguma coisa. Ainda tem essas coisas. Até ele puxar ou não o cartão, tem 58 caras em cima dele. Ou pra quem vai dar o cartão, né? Porque ou se ele tem certeza que vai dar o cartão, o que ele faz? Ele puxa o cartão e vai assim, ó. Chega em cima, mete o peito em cima do cara e tu fala, o que é isso, bicho? Tem juiz que vai pra cima do atleta. Vai pra cima. Aí cara... É o embate. O cara tá numa adrenalina, numa pressão gigantesca. Gera uma reação. A ação gera reação. Então você vai numa determinada ação de agressividade, porém não violência, você vai ter isso de volta, não tem jeito. Esse é o tal do rapport. Então, disciplina, já sabe. Se você é um bom árbitro, viu ali aquela falta, sabe que vai dar cartão, já tira o cartão. Primeira coisa, porque aí já sabe que vai receber cartão. Você não precisa ir lá, peitar o cara, mostra e sai fora. Isso é tão enraizado que você vê a base fazendo isso. Desde os pequenos, desde pequenininho. Tem uma vez que eu fui ver sub-11, sub-12, Fluminense. Os moleques desse tamanho já vai assim, já começa uma confusão. E você fala, caralho, é educação mesmo, né? Então assim, já vê isso desde a base. O que acontece? Quando você não vai, por exemplo, vai um time só em cima do juiz, o juiz se sente pressionado. Sei que no Brasil acontece muito. Quando eu falo uma liderança chegar, é quando chegar todo mundo, se chegar do adversário, do árbitro, você tem que chegar também algum seu lá. É isso que eu falo. Entendeu? Ele chega, né? Mas ele chega muito. Ele é um lorde, né, cara? Mas eu acho que o árbitro já sabe quem é que tá chegando também. Tá vindo o Thiago Silva, acho que tem um peso, mas assim, sabe? ele aqui no Brasil, é porque ele tá acostumado, não é culpa dele não, ele tá acostumado a jogar na Europa muito mais tempo do que aqui. Então ele aqui, lá, ele tá sendo o capitão que eu esperava que ele fosse aqui. Entendeu? Tá na hora certa também, óbvio. Maravilhoso. E o juiz não tá dando mole, não, porque o Cano tomou um amarelo aí. Porque tecnicamente o Thiago Silva é indiscutível. Ele tá, pra mim, ele é um dos 4 maiores zagueiros da história do Fluminense, junto com o Edinho, Pinheiro e o Ricardo Gomes. São os 4. Entendeu? Você joga por alto aí, monta qualquer dupla de zaga aí absurda com um desses 4 aí, entendeu? Então, cara, o cenário é esse. Bom, cara, o Mundial, cara, de clubes, cara, eu quero uma opinião geral aqui de todo mundo. Cara, pra mim tá um barato, uma coisa muito inesperada, completamente legal. Inesperada. Como a Luana falou, no início eu tava... Acabar logo isso, vai perder logo. Mas aquele jogo com o Borussia... exatamente. Deixou a gente acreditar. Não estava esperando rigorosamente nada. Não, porque assim, a mídia fala tanto, você escuta essa coisa massiva. Que o futebol europeu é isso, que o futebol europeu é aquilo, que os melhores jogadores estão lá, que o futebol daqui é uma porcaria. E você acaba entrando nessa narrativa. Eu mesmo criticava aqui muito o Campeonato Brasileiro. E você acaba, mesmo sendo macaco velho, você entra nessa conversa. Porque é toda hora, né, cara? É aquela coisa maciça. Aí a Europa se fecha naquele cenário, né? Naquele mundinho, né? Até os videogames, não tem jogador europeu, né? Não tem jogador sul-americano, ou quando tem é com uma porcentagem baixa de qualidade de nível. Então você acha que os jogadores daqui não valem nada. Entendeu? Então fica aí, a própria imprensa daqui deprecia o produto. Isso aí. Cospe no prato que come. E a torcida vai engolindo essa. Aí você vê cada vez criança com Real Madrid, camisa do Real Madrid, Barcelona, do Raik Parta, aí barreira amarela, aí tu vê aquela torcida lá. Aí tu vai ver o Borussia, Fluminense joga como parece o Criciúma, Volta Redonda, porra. Caraca, o bicho não é tão feio assim. Não é, Esther? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou amante de futebol, eu amo futebol, e eu nunca fui amante isso. Eu nunca fui amante de futebol europeu. Eu sempre gostei, cara, eu vejo futebol de tudo, assim. Tem um campeonato da Série D, meu pai treina um time da Série D também, então acaba que eu vejo mais, né? Mas tem campeonato da Série D, eu tô vendo. Eu adoro ver jogos raízes mesmo. Bangu e Olaria. Bangu e América do Rio. Eu gosto de ver futebol brasileiro. Por mais que não tenha essa qualidade toda que falam da Europa, eu gosto de ver porque eu acho que é aquilo... Acho que é isso que é o futebol. Pra mim é isso. Casa, gente. O que eu conheço de futebol. É o que nasceu e fui criada aqui, né? Então, assim, claro que eu vejo futebol muito por causa da minha profissão. Eu acabo tendo que ver o futebol europeu, enfim... acompanhando até um pouco de futebol árabe, porque vem crescendo ultimamente, exponencialmente, você acaba tendo que saber um pouco, né? Sim. Mas o Borussia nunca foi, não pode dizer, mas não está na primeira prateleira da Europa, tá bem longe de estar. Eu acho que todo país tem suas prateleiras. A gente aqui no Brasil temos as nossas prateleiras, dos times que estão no alto escalão e dos times que estão no médio e baixo escalão. Lá na Europa também. Só que a terceira prateleira da Europa, ela é colocada num nível muito maior do que a terceira prateleira do Brasil. Se a gente pegar a terceira prateleira do Brasil, vou dar um exemplo muito supérfluo, que seria, sei lá, Atlético Paranaense, terceira prateleira do Brasil.
e você pega, sei lá, fala um time aí, terceira brasileira da Europa, agora que eu não tá ainda na minha cabeça. Um Vídea Real desse daí da Espanha. Um Real Sociedade, qualquer coisa assim. Cara, você vai... Real Sociedade... Caramba, timaço e não sei o quê. E aqui você fala, Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, do Furacãozinho. E existe essa diferença de imagem mesmo dos dois, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. O Borussia foi colocado numa prateleira que talvez ele não esteja mais. Claro que já fez uma grande campanha. Vice-campeão da Champions, exatamente. Então, assim, tem que ter esse... Muralha amarela. Aí foi ver a muralha amarela lá, meia dúzia de gato pingado, e tá tudo Fluminense gigante. Exatamente. Qual é a muralha amarela? Exatamente. Então, assim... Foi criado isso na cabeça do torcedor, né? A mídia também criou isso. E quando a gente foi ver o que aconteceu, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, eu acho que realmente contra a Inter poderia ter esse alvoroço todo. Porque a Inter não, pra mim, também não está no primeiro escalão da Europa. Pra mim, ela tá um pouquinho abaixo, tá no segundo escalão. Mas a vice-campeã da Champions. Só que ela vem de eliminar vem eliminando o Barcelona. Eliminou o Barcelona. Exatamente. Então, assim, tem essa pegada toda, ok, e aí a gente continua sendo superior. Aí começa assim. Aí isso que não pode, né? Ah, mas não é a mesma Inter. Ah, mas não é o mesmo só o Bayern, que é muito forte. Pior boca da história. Exatamente. Pior da história. Pior não sei o que da história. Eu quero ver a Libertadores mais fácil. Eu quero ver se a gente passa do Ilau, o que vão falar? O pior Ilau da história é o melhor ao Ilau de muito tempo. Isso, com certeza. Ele tem jogadores absurdos. Ele tem um dos melhores goleiros do mundo atualmente, que é o Bono. Vamos dizer que foi pior do que o que eliminou o Flamengo? Duvido. Entendeu? Tem três jogadores brasileiros que são bizarros de bom, que estão jogando muito atualmente. Marcos Leonardo fez uma partidaça, o Renan Lodge e o Malcolm. Fora outros, né, que tem no time. Então, assim, existe essa diferença. E como você mesmo falou, Márcio, a gente mesmo deprecia o nosso produto. Às vezes a gente mesmo fala assim, realmente, cara, o Al-Hilal... Cara, não tem que ter medo. Claro que tem que respeitar o adversário, tem que, não vou falar que eu sou maior ou que eu sou melhor, acho que tem que tampar no chão, mas a gente também tem que confiar no que a gente produz aqui dentro. E se a gente não confiasse, se a gente não produzisse coisa boa, não teria Vinícius Júnior no Real Madrid. A galera lá da Europa não estaria caçando jogador aqui dentro. Sim. O Chelsea acabou de comprar o João Pedro, cria do Fluminense. Então, assim, se a gente não fizesse... um cascalho. Exatamente. Se a gente não fizesse coisa boa aqui dentro, lá fora, não estariam procurando o que a gente produz aqui dentro. Então, assim, acho que agora, às vezes, os olhos estão se abrindo, né? Falando, caramba, a gente pode, a gente é capaz. E o futebol brasileiro não tá tão distante desse futebol europeu como sempre foi falado. Isso aumentou muito a procura na internet, no Sim. futebol brasileiro. Eu falo pro meu filho há um tempo, eu falo, filho, não tem essa distância toda. Ele, pai, tá maluco? Eu falei, não tem. Você acha que se botar, ele dava o exemplo de qualquer um desses que estão jogando no Mundial hoje. No Campeonato Brasileiro não vai ganhar? Eu falei, não sei. E se ganhar não vai ser fácil assim não. Aí vem Carlos Alberto, né, dizendo que o Real Madrid não ganharia a Série B, né? Não, porque assim, o que acontece? O cara eles jogam lá na Europa, estádios maravilhosos, climatizados, muito Viagem fácil, tem trem pra tudo quanto é lugar, avião. Quero ver aqui, você pega um frio no sul, vai calor no Nordeste, pegando 4 horas de voo. Fora a quantidade de jogos, que na Camp são muito menos. Muito então, mais assim... jogos. Inclusive, a gente vai ter, eu vou botar aqui uma artezinha que o Caio fez, mas hoje, depois eu quero fazer uma pergunta pra ele, mas fala do Mundial, o que tá, dessa estreia, dessa coisa da mídia, enaltecer o europeu, e o bicho-papão não é tanto assim. Exatamente. Eu acho, você tem uns 4 ou 5 times, na verdade, ali, top. O resto é tudo igual. Na verdade, eu acho que esse Mundial serviu pra mostrar isso, que assim, há uma disparidade imensa de investimento, isso é fato. Isso a gente já sabia. Mas de qualidade, de peso de camisa, de raça, assim, e até de técnica, né, de tática, na verdade, né, cara, não é tão distante assim. Não vou falar só do Fluminense, não, a gente pode falar aí do nosso amigo aí, o Botafogo, 1-0 no Paris Saint-Germain, que foi o campeão da Champions, né, então assim, eu mesma... Chelsea, o Flamengo, a vitória do Flamengo, de 3-1 no Chelsea. Sim. Eu mesma, assim, eu não consumo realmente muito futebol europeu, assim. Então, eu comprei a ideia que a mídia tava vendendo mesmo. Eu achava que não tinha comparação. Você via alguns jogos, assim, rapidamente. Você viu os caras rápidos, né? Aquele jogo... Intensidade. Intensidade. A famosa intensidade. Só falam isso, intensidade. Exatamente. E aí eu pensei, realmente... E
Fora o nosso exemplo com o City, né? Que não foi um bom exemplo, né? A gente sabe que teve muitos motivos. Muita gente vai brigar comigo, mas ele teve uma entregada de cara, né? Pelo amor de Deus. Perdeu, igual o Flamengo contra o Bahia. Perdeu na série de bola. Na boa, você um time desse, você dá um mole daquele que deu, acabou, um abraço. E a postura também, né? Postura. Tal como o Flamengo com o Bayern, que achou que podia jogar de igual para igual. Aí é a inexperiência do Felipe Luiz. Aí você tá falando, a gente tá falando do City agora. Cara, o jogo do Al Hilal do City foi lá e cá. Eu achei que o City fosse dar um amasso. Teve oportunidade até, porque o Bono fez umas 2 ou 3 defesaças. Goleiraço. Exatamente. Goleiraço. Claro, mas assim, todo goleiro bom conta com a sorte, né? Isso também é um fato. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido pra você. Você que não tá inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!